Olá, começa nesse instante mais uma edição do Agora TV, uma produção do portal de notícias Agora RN. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Médicos no estado do Rio Grande do Norte, Dr. Geraldo Ferreira. Tudo bem, Dr. Geraldo? Como vai, Alex? Saudação aí aos que acessam Agora TV. É isso aí, obrigado por ter vindo aqui conversar com os nossos telespectadores. Dr. Geraldo, o momento, pelo que se observa no noticiário, é de muita dificuldade nos hospitais do Rio Grande do Norte, né? O que pode se traduzir aí numa crise que está cada vez mais aguda. Qual o retrato que o senhor traz para os nossos telespectadores desse atual momento? A impressão que se tem é de uma falência do sistema, né? Os hospitais do estado estão numa situação que eu diria calamitosa. O Valfredo Gugel tem sido motivo de reportagens sucessivas, pacientes no chão, pacientes à espera de cirurgias por um tempo muito prolongado, e o hospital que é a esperança de vida finda sendo estação de morte, né? Por outro lado, nós temos o interior do estado cada vez mais comprometido também. Nós temos, por exemplo, nesta semana o hospital de Currais Novos, onde 2 serviços praticamente desativados, a obstetrícia e a ortopedia. E esses pacientes vão ser encaminhados para Natal, sobrecarregando ainda mais a capital. Nós temos realmente uma crise generalizada que se reflete na saúde, às vezes vindo de outras esferas. Por exemplo, a segurança. Nós temos, por atrasos do governo do estado, deixou de pagar algumas empresas terceirizadas de segurança, e nós temos hoje o Santa Catarina, o José Pedro, o hospital. Nós temos o hospital fechado à noite porque não tem segurança trabalhando. Então nós temos uma crise generalizada e nós não temos assim uma perspectiva ainda de como vai se sair dessa crise. Ainda temos, para completar o quadro, o drama, o Hospital da Polícia, que é um grande hospital. Mas há ali também uma certa disputa entre a Secretaria de Saúde e a de Segurança. É uma questão meio interna do governo, mas a Secretaria de Saúde gostaria de gerenciar o hospital, que é gerenciado pela Segurança, e até nós entendemos que a Segurança queira ter aquele hospital que presta um serviço enorme à Polícia Militar, por exemplo. Mas nós temos lá um serviço de residência que está também 4 meses sem receber. 10 residentes que fazem treinamento de especialização naquele hospital e que cuidam de enfermarias que já dão suporte ao Valfredo Gugel. Se esses residentes pararem suas atividades, superlotação, agravamento da situação do Valfredo Gugel. E o tempero, no meio dessa crise toda, é realmente uma secretária que tem uma certa dificuldade de diálogo. É uma colega competente, é uma colega que tem um histórico respeitável na sua especialidade de ortopedia, mas não tem o traquejo da relação humana, do relacionamento com os profissionais. De forma que isso, muitas vezes, exacerba ainda mais as crises que, às vezes, podem ser contornadas com diálogo. Doutor Geraldo, o governo do estado reconhece as dificuldades no setor de saúde, assim como em outros setores, na própria segurança pública. Diz que tem envidado esforços para tentar minimizar essas dificuldades, as adversidades. Mas eu pergunto ao senhor, como delimitar o que de fato tem como origem a dificuldade financeira, né, na gestão pública, da falta de gerenciamento ou de competência na própria gestão pública, né? Como diferir isso aí? Até que ponto a crise é por falta de recursos e até que ponto é por falta de capacidade gerencial do governo? É uma questão interessante, mas houve uma desarrumação muito grande na saúde nos últimos 10 anos. Isso é uma questão muito visível, né? Houve uma desarrumação porque se fechou serviços, se substituiu pessoas, se quebrou hierarquias e esses serviços que deveriam ser substituídos por outros não foram, né? Então isso é muito comum. Vamos supor, tem um hospital do interior e se diz o seguinte: vamos municipalizar esse hospital.
Então, um hospital que existia, mantido pelo Estado, ele é desativado, entregue às prefeituras, que a partir dali só vão usar ali para atendimento básico. Então, superlota a capital. Há um problema gerencial, certamente. A raiz da transferência desses hospitais para os municípios pode ser também de causa financeira. Ou seja, há um diagnóstico de que o Estado não consegue manter uma rede de hospitais tão grande como o Rio Grande do Norte tem. Vamos dizer, são quase 20 hospitais regionais. Mas sempre manteve. Mesmo que aos trancos e barrancos. Sempre manteve. Então eu acho que há realmente algumas questões gerenciais, há uma questão do governo de diálogo para despertar a autoestima dos profissionais, há uma questão de procurar lideranças nesses municípios, nesses hospitais, lideranças médicas que consigam envolver os profissionais como um todo na grande luta de recuperar a saúde. É um desafio muito grande. E o modelo gerencial, ele precisa ser de alguma forma revisto, porque hoje nós temos um número de funcionários públicos que atingiu praticamente o limite prudencial, impossibilitando o governo de fazer novos concursos, mas o governo precisa de profissionais, aí recorre à cooperativa. Recorrendo à cooperativa, ele paga mais, 3, 4 vezes mais do que pagaria a um funcionário seu. Então vira um poço sem fundo. É preciso rever esse modelo gerencial. Eu não sei se vai ser através de contratos temporários, se vai ser através de uma fundação pública, mas o fato é que o governo precisa recuperar, né, o seu corpo funcional e, evidentemente, dar a assistência que a população precisa. Há hoje uma carência de profissionais muito grande. A propósito disso que o senhor acaba de falar, tem uma notícia hoje, publicada no portal Agora RN, que dá conta de que o Sindisaúde tem afirmado que o governo do estado assinou uma carta de intenções com a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, demonstrando aí interesse em iniciar uma negociação para que a empresa assuma a gestão dos hospitais regionais como o do Seridó e o de Currais Novos. Como é que o senhor, como presidente do Sindicato dos Médicos, analisa uma iniciativa como essa? A EBSER, essa empresa brasileira de serviços hospitalares, ela pode assumir se forem hospitais universitários. Até hoje a proposta dela é nessa direção. Me parece que há uma abertura de cursos de medicina ali no Seridó, né? Onde é o outro local, Alex? Currais Novos. Seridó... ali mesmo, naquela região. Há a abertura de algumas vagas de medicina da UFRN, né? Naquelas regiões ali. Então, teoricamente, se esses hospitais forem cedidos à universidade, teoricamente poderiam ser administrados, mas teriam que ser cedidos à universidade. Eu não sei se o governo vai nessa direção. Eu acho que dentre as alternativas, eu quando entrei no governo do estado como funcionário, eu entrei através da Fundação Valfredo Gurgel. Era uma fundação que gerenciava toda a rede hospitalar. Então é uma fundação pública, se entrava através de concurso, né, ou seleção simplificada, e ela tinha mais flexibilidade. Ela foi fechada no primeiro governo de Garibaldi, naquela onda de fechamento de instituições ou de empresas. Eu acho que foi quando o Collor assumiu, porque disse que era para economizar, né? Então fechava-se todas essas empresas públicas. Mas hoje a gente sente que talvez haja necessidade de uma empresa pública. E é importante alertar os sindicatos e a sociedade como um todo, e aos trabalhadores que resistem muito, né, à ideia de empresa pública, porque os trabalhadores sempre defendem a ótica do regime jurídico único, e nós defendemos, é preciso ficar bem claro. Mas em vez de contratação de cooperativas ou por OS, que é uma coisa perigosa, né, me parece que eu já ouvi alguns comentários também sobre a possibilidade de organizações sociais, que é uma coisa perigosa. Aqui no Rio Grande do Norte, as duas experiências foram muito negativas, com acusações de corrupção e secretários respondendo processos até hoje. Uma foi naquele hospital de Mossoró, Hospital da Mulher em Mossoró, e a outra na gestão de Micarla, aqui, eu não me lembro o nome. Na Secretaria também. Então é uma coisa perigosa. Se não houver jeito, pelo limite prudencial, pelas limitações do limite prudencial, de fazer o concurso público
e abastecer a rede de funcionários, uma alternativa é uma empresa pública. Perfeito. Doutor Geraldo, vamos falar um pouco agora sobre o cenário nacional. Nós estamos aí vivenciando o afastamento da presidente Dilma Rousseff até o julgamento do impeachment no Senado, um governo interino Michel Temer, que tudo indica que deverá se consolidar, né, assumir definitivamente a presidência. O que é que representa esse governo Michel Temer para a saúde? É uma grande incógnita ainda, né? Agora, o modelo que o PT ou que o governo anterior aplicava era um modelo muito conflituoso com o que os médicos pensam, né? Não havia uma base de diálogo, o governo entendia que podia se oferecer qualquer coisa com este nome de Sistema Único de Saúde. Inclusive houve uma contestação muito grande por parte da classe médica, da categoria médica, a questão dos médicos cubanos, quando a categoria apenas exigia que eles fossem médicos, que fizessem a revalidação dos diplomas. Nem isso o governo anterior aceitou, né? Houve uma tentativa muito grande de criminalizar o médico, isso foi uma coisa terrível. Então isso uniu a categoria médica contra o governo anterior, isso é inegável. Os médicos foram às ruas com muita força contra o governo da presidente Dilma Rousseff. O governo Michel Temer, apesar de nós não termos ainda uma visão de como ele vai ser, mas esse ministro que assumiu já teve 3 ou 4 reuniões com as entidades médicas, né? Está tendo diálogo com todas as instâncias que o procuram. Teve também agora com a Fiesp, teve com a Federação Nacional, teve com a AMB, teve com a OMB, teve com o Conselho Regional de Medicina. Então, diálogo parece que não vai faltar. Resta saber se haverá priorização das questões de saúde e se haverá recursos para isso, né? O ministro às vezes vem com algumas propostas que confrontam, a categoria não aceita bem. Por exemplo, a ideia de um plano de saúde barato que serviria para desafogar o Sistema Único de Saúde. Ora, um plano de saúde barato vai ser também uma enganação, ou seja, o paciente vai pensar que tem um plano de saúde que quando ele procurar não vai oferecer assistência, né? Por outro lado, há o receio de o governo, abrindo mão de impostos, de alguma coisa para beneficiar os planos de saúde, que ele esqueça do Sistema Único de Saúde. Então é preciso muita cautela, muito diálogo, mas eu percebo que com o PT a gente estava descendo ladeira. Acredito que agora pode ser que estabilize. Se vamos voltar a melhorar, aí só o tempo dirá. Perfeito. Vamos acompanhar então, doutor Geraldo. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua participação. Eu é que agradeço. Um abraço a todos e um prazer, estou à disposição. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima.